Olá, pessoal! Como estão? Espero que vocês tenham aproveitado bem o recesso aí da Semana Santa e tenham estudado bastante direito constitucional, lendo os artigos da Constituição e fazendo todas as anotações que se fizerem necessárias aí para continuarmos nossos estudos relativos ao Poder Legislativo. Como a gente viu na nossa aula que antecedeu esse recesso escolar, a gente estava começando a estudar os aspectos relativos a uma das atribuições do Poder Legislativo. Dentre as 3 atribuições que foram faladas naquela aula, concentramos os esforços para entender como que funciona a atribuição investigativa que é conferida ao Legislativo. O Legislativo, ele exerce como função precípua a função de fiscalizar. Essa função fiscalizatória, ela também denota de alguns aspectos investigatórios. Então, é possível que o Poder Legislativo ele possa se valer de sua estrutura para instaurar, criar comissões parlamentares com fins investigatórios para fiscalizar questões administrativas, questões políticas que envolvam o interesse público. Então, na aula anterior a esta, começamos a ver com maior riqueza de detalhes o que vem a ser as comissões parlamentares de inquérito. As denominadas CPIs estão previstas no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. E esse é um artigo que eu quero que vocês anotem aí, grifem de vermelho com a cor bem chamativa esse parágrafo 3º. Embora ele seja de uma expressão extremamente curta, a sua redação legislativa, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela envolve diversos institutos relativos ao direito e principalmente questões envolvendo aí processo penal, processo constitucional, processo civil. Então, eu preciso que vocês façam essas anotações relativas a essa matéria, porque justamente as comissões parlamentares de inquérito é um dos pontos aí dentro da nossa ementa que ela tem maior recorrência aí, tanto nas provas da OAB quanto em provas de concurso público. Além de ser um tema que vira e mexe está em exposição nas mídias e pode fazer parte do cotidiano de vocês, das cidades onde vocês moram. Então, como papel de cidadão, é interessante também sabermos como que funcionam essas CPIs. Como a gente viu anteriormente, as comissões parlamentares de inquérito, elas têm caráter temporário. Então, por isso que eu posso defini-la como aquelas comissões investigatórias de caráter temporário, que elas são criadas com a atribuição de investigar questões envolvendo política administrativa de determinado órgão do poder público. Então, regra geral, a gente tem a noção envolvendo a CPI, envolvendo essas questões relativas ao tempo e ao fato. Então, como pressuposto para que surja uma CPI, é necessário então que a gente tenha um prazo determinado, especificado a partir do momento em que se abre essa investigação, ou seja, aquele que está sendo investigado, ele sabe o momento em que ela foi criada, essa CPI foi criada, e o momento que ela terá para se encerrar. E além disso, outro ponto que é característico das comissões parlamentares de inquérito diz respeito justamente ao fato. Eu preciso investigar um fato de relevância jurídica que seja determinado, ou seja, eu preciso de condições aí de tempo, espaço, lugar, modus operandi delimitado para que ocorra essa investigação. Então, essas são as noções preliminares que nós precisamos ter em mente quando a gente fala de comissões parlamentares de inquérito. Esse órgão interno que compõe a estrutura do Poder Legislativo, justamente em razão dessa característica excepcional de investigação, ela tem todo um trâmite previsto na Constituição.
e deve ser seguido esse trâmite sob pena de se instaurar uma investigação ilegal, o que não pode se cogitar dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que a gente prevê aí garantias individuais a qualquer cidadão, inclusive a parlamentares, agentes políticos e demais servidores que possam eventualmente estar envolvidos em fatos investigados pelas CPIs. Então, nessa aula especificamente, nós vamos estudar algumas outras características que compõem as CPIs. E desse ponto, vamos ver os requisitos necessários para a instauração e o procedimento que deve ser observado quando estamos diante dessas CPIs. O primeiro ponto, o primeiro requisito que temos diz respeito à sua constituição, ao seu requerimento. Quando vocês lerem aí atentamente o parágrafo 3º, vocês vão ver que a CPIs, ela depende de uma representação de parlamentares em um quórum especificado de 1/3. Essa quantidade mínima que é prevista na Constituição, ela é condição sine qua non para que exista a CPI. Se eu não tiver, então, um requerimento assinado aí, confirmado por 1/3 dos membros da Casa Legislativa, eu não posso ter a instauração de uma CPI. E eu afirmo para vocês que esse 1/3 dessas assinaturas que são conferidas aí pelos membros da Casa Legislativa, elas devem se atentar sempre para que esse fato, para que seja apurado um fato determinado e com esse prazo certo. Esse requerimento ele já inicia-se delimitando, então, a circunstância de tempo e o fato que vai ser apurado. Além disso, é importante frisar que, pela Constituição Federal, nós temos a possibilidade de criação de CPIs de forma exclusiva. Quando eu digo exclusiva, tenho em mente que a Câmara pode instaurar CPIs e o Senado também pode instaurar CPIs, cada um de forma isolada. E se cada um, de forma isolada, cria essa CPI, estamos diante da figura da CPI, que ela é instaurada de forma exclusiva. Além disso, essas casas legislativas, elas podem atuar em conjunto. E toda vez que eu falo que elas estão atuando em conjunto, eu denomino que essa CPI, ela tem um caráter misto, justamente porque ela é formada aí por deputados federais e senadores. Novamente falando, quando eu estou diante de uma comissão parlamentar de inquérito mista, eu preciso de 1/3 das assinaturas dos deputados federais, mais 1/3 de senadores. Fique bem claro essa questão para vocês. É importante designar ainda que, quando eu estou falando de comissões parlamentares de inquérito, além dessa previsão que está estabelecida no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, os regimentos internos de cada casa legislativa também podem dispor particularidades a respeito dessas formas de atribuição investigativa que é conferida aos parlamentares por meio desse órgão interno, das comissões temporárias. Então, quando eu estou diante desse caso, é possível que o regimento interno possa estabelecer outras características, outros requisitos além do que está determinado pela Constituição, ok? Além disso, quero que vocês também tenham em mente que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ele não é um instituto, uma comissão temporária, um órgão interno exclusivo do Poder Legislativo Federal. Essa construção feita pelo constituinte originário, ela deve ser reproduzida de forma obrigatória tanto nas constituições dos estados quanto nas leis orgânicas dos municípios. Isso significa dizer que em cada estado membro da nossa federação é possível, é necessária a criação da CPI, como também nos municípios, no Poder Legislativo Municipal, nas câmaras, é possível também estabelecer aí e criar a Constituição Parlamentar de Inquérito.
Mas como a gente vai ver ao avançar das nossas aulas relativas à CPI, vocês verão que não necessariamente as comissões parlamentares de inquérito do Estado ou do município terão a mesma abrangência e terão os mesmos poderes investigatórios, poderem se valer das mesmas provas, meios probatórios que são conferidos ao Poder Legislativo Federal. Então, vai haver algumas particularidades com relação a CPIs estadual e municipal. Além desse requisito inicial de instauração, de criação, das comissões parlamentares de inquérito, temos outros 2 requisitos necessários para o regular processamento, dessa CPI, desse objeto investigatório. O segundo requisito diz respeito ao próprio inquérito parlamentar. E quando eu digo inquérito, tem uma noção aí que é bem similar ao que a gente vê em inquéritos policiais ou inquéritos civis ou procedimentos preparatórios penais que a gente vê no âmbito do Ministério Público. No inquérito parlamentar, a comissão que é formada, pelos membros do Legislativo poderão se valer aí de meios probatórios para investigar o fato determinado que foi exarado nesse requerimento. Nessa parte específica do inquérito parlamentar é que todos os membros que compõem essa comissão poderão requerer diligências, produção de provas, como oitiva de testemunhas, oitiva dos indiciados. Poderá também ser solicitada, por exemplo, quebra de sigilo, pode ser também requisitada documentos e informações necessárias, tudo para que haja, então, a apuração, a investigação desse fato, esse fato ilícito, que pode ter um caráter aí tanto penal quanto civil. Ou seja, penal, eu estou diante de um fato que é considerado um ato, típico ilícito, dentro da esfera penal, tipificado como algum tipo de crime ou contravenção penal, e no civil eu estou diante de fatos que podem eventualmente caracterizar improbidade administrativa. Então, a CPI, ela pode investigar, sim, tanto então fatos tidos como criminais, como também fatos considerados como ímprobos, que são abrangidos pela Lei de Improbidade Administrativa. Avançando, então, essas investigações e toda essa colheita de prova que é característico da CPI, além, e o último requisito, e é o final já das conclusões, diz respeito justamente ao relatório de investigação, que são todas as conclusões que os parlamentares chegaram após se esmiuçar, se debruçar com relação às provas, ao que foi colhido, aos depoimentos, e eles vão chegar a algum tipo de conclusão. Eles podem entender, então, que houve um fato criminoso, ou eles podem ter entendido que houve algum fato que caracteriza uma improbidade administrativa. Houve, por exemplo, o enriquecimento ilícito aí de membros do poder público que se valeram do seu cargo, que eles ocupam na estrutura administrativa, para enriquecer ilicitamente, usurpando de dinheiro dos cofres públicos, por exemplo. Então, esses atos, eles podem, então, dentro do relatório de investigação, caracterizar fatos ilícitos penais ou fatos ilícitos cíveis. Mas quando eu estou diante disso, enquanto parlamentar, o parlamentar ele não tem nenhum tipo de atribuição acusatória. Ele não tem. Ele pode investigar, ele pode fiscalizar, buscar provas, buscar verificar se ocorreu ou não esse fato ilícito. Mas, após o momento que ele conclui essas investigações e ele entende pela existência de um fato considerado ilícito, ele deverá encaminhar esse relatório e todas as provas que eles colheram ao longo da CPI e necessariamente eles devem encaminhar para o órgão que a gente denomina de Ministério Público, que, por força da Constituição, tem essa função precípua de acusar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação a essa temática.
Dentro do site do Supremo Tribunal Federal, tem uma parte específica que chama Supremo e a Constituição. E especificamente com relação ao artigo 58, parágrafo 3º, há diversas emendas e julgados interessantes relativos à matéria. E o Supremo Tribunal Federal, ele tem entendido que, além do Ministério Público, é possível, então, que os parlamentares, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, também possam comunicar aí à AGU ou outros órgãos públicos que também tenham esse caráter aí de acusação, de tomar outras providências com relação ao caso. Só ressaltar, essas conclusões que são encaminhadas ao Ministério Público, é esse órgão, o Ministério Público, que providenciará aí o ajuizamento, porventura, de uma ação penal ou de uma ação civil pública em razão da prática de ato de improbidade administrativa.